Olá! Nesta videoaula daremos continuidade aos nossos estudos de lógica de programação. Desta vez, vamos tratar da estrutura de dados homogênea, ou seja, os vetores unidimensionais, que em Pascal nós tratamos como arrays. Bom, nesta videoaula, nós vamos entender como funciona, para que servem os arrays, e vamos trabalhar com um exemplo também. Os arrays são compartimentos que permitem armazenar vários dados de um mesmo tipo de uma só vez na memória principal do computador. Ou seja, é um espaço reservado na memória do computador, contendo vários compartimentos, assim como em nossas casas, muitas vezes, nós temos uma gaveta. Dentro dessa gaveta, para guardar uma meia, por exemplo, nós dividimos essa gaveta em vários compartimentos. E aí, dentro de cada um desses compartimentos, nós guardamos dados separados. Então, nos exercícios, usando apenas estrutura de repetição, quando nós líamos um novo dado, o dado anterior era apagado na memória. Agora, será possível guardar vários dados e mostrar uma lista ao final, ou seja, sem apagar o dado anterior. Como nesse exemplo, uma variável que não é um array, ela contém apenas um compartimento. Então, vamos supor que eu tivesse gravado Ana. Quando eu gravo Luiz, a Ana se apaga, o Luiz grava no lugar da Ana. Depois, se eu fosse gravar o Lucas, o Luiz era apagado. Eu não tinha esses vários compartimentos. Eu tinha apenas um compartimento. Então, nessa figura, nós tentamos demonstrar que toda essa área verde é a memória principal do computador e essa variável nome é um array contendo 10 posições, se vocês contarem. Bom, como é que funciona, então, corretamente? Quais são os passos para que um array possa funcionar corretamente? Nós temos 3 trechos, ou seja, 3 passos distintos. Nós temos um trecho onde nós dimensionamos o array e informamos qual o tipo de dado esse array vai guardar. Depois nós temos o trecho de entrada que preenche o array. E depois nós temos o trecho de saída, que é para mostrar as informações que nós guardamos no array. Bom, o trecho de dimensionamento fica localizado na declaração de variáveis. Lá, nós declaramos qual o tipo, no nosso caso aqui, string, e qual o tamanho do array, ou seja, quantos dados eu pretendo armazenar. No nosso caso, nós vamos armazenar 10 dados, no máximo. E, para iniciar, nós colocamos a palavra reservada var, para dizer que nós vamos declarar variáveis. Depois, nós colocamos o nome da variável, 2 pontos, a palavra reservada array, colchetes com o tamanho do meu array, separado aqui por 2 pontos, não são reticências, não são 3, atenção, a palavra of e depois o tipo de dados que você pretende armazenar, com ponto e vírgula no final, é claro. Então, quando nós damos esse comando, na memória principal nós vamos reservar, sim, um espaço com esse tanto de compartimentos que a gente declarou vazio, porque eu só dimensionei. Para isso, nós temos o trecho de entrada, para preencher o array. Então, o trecho de entrada vai preencher. Normalmente, nós usamos uma estrutura de repetição para preencher, porque não faz sentido você informar que na posição 1 vai guardar Ana, na posição 2 vai guardar Luiz, na posição 3 vai guardar determinado nome, assim sucessivamente. Então, você coloca uma estrutura de repetição que já faz isso automaticamente. Seu texto do código-fonte ficaria muito grande se você não usasse uma estrutura de repetição querendo guardar vários dados, por exemplo. No exemplo que nós vamos usar, nós usaremos a estrutura de repetição for, mas poderão ser usadas também outras estruturas, como while, como repeat, enfim, você pode usar outras estruturas de repetição. É necessário usar os colchetes para informar qual o número do compartimento em que você deseja armazenar. Está aqui o colchete que a gente está se referindo. Então, no trecho de entrada, eu tenho uma estrutura de repetição que vocês já conhecem, for e de 1 até 10, porque eu tenho um vetor de tamanho 10. Begin. Escreva
informe o primeiro nome, leia nome 1. Por quê? Porque o meu i está valendo 1. Então, ele guarda aqui no Ana. Para isso que eu preciso do colchete. Se eu não tivesse o colchete, informando qual compartimento eu quero guardar, como é que ele saberia que eu quero guardar Ana no primeiro, Luiz no segundo, Lucas no terceiro, Tereza no quarto e assim sucessivamente, né? Então, nós precisamos informar, entre colchetes, a posição aqui. Qual é o compartimento que eu quero guardar cada um desses dados. Esse é o grande segredo do array. Só isso que muda, né, na forma de declaração também. Então, observe que ele vai variar de 1 a 10, vai ficar aqui repetindo. Então, o nome 1, 2, 3 até 10 vai vir aqui para a memória. À medida que for avançando, ele vai preenchendo todos os compartimentos do array. No nosso caso, esse é um exemplo hipotético, né? Poderia ser para números também, enfim, mas eu declarei uma string de nomes, está aí os nomes sugeridos. São apenas um exemplo hipotético. No trecho de saída, nós não devemos usar o comando read. Por quê? Porque o comando read é o comando de entrada de dados. É um comando que faz a leitura, né? E esse trecho é de saída, ou seja, para mostrar os dados. Então, nós podemos usar sim o comando write, porque o comando write é um comando que mostra um dado na tela, ou seja, é um comando de saída. Normalmente também nós fazemos uso de uma estrutura de repetição, pela mesma razão. No nosso exemplo, no caso, nós declaramos a variável, depois que nós declaramos a variável, nós entramos com os dados, preenchemos o array, e agora nós mostramos os dados que foram lidos por meio do comando write ln, para mostrar um em cada linha, por isso nós usamos o ln aqui no final, que é para quebrar a linha. E aqui nós temos, sempre que a gente se referir a um array, nós precisamos deste colchete com o endereço do dado que eu quero informar, para ele saber que é o compartimento 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Não é? Então, agora nós vamos, mais uma vez, ir até o Pascalzinho para a gente fazer, então, um exemplo, porque na prática que realmente a gente aprende. Vamos pegar, inclusive, esse exemplo que nós fizemos as partes dele, né? Então, program, exemplo 1. Primeiro, nós vamos declarar as variáveis. Bom, se eu vou usar for, eu vou precisar de uma variável inteira para controlar a minha repetição. Vamos usar aquele exemplo, nome é um array que vai ter tamanho de 1 a 10. Nós vamos guardar um dado do tipo string. Ok. Acho que vamos precisar, então, nesse primeiro momento, só dessas variáveis. Então, aqui, se vocês quiserem entender, está o trecho de dimensionamento do array. Sempre a gente vai ter esse trecho. Aqui, logo no início, nós teremos o trecho de entrada, que é quando nós vamos preencher o array. Então, nós temos um for, que vai começar de 1 e vai até 10. Sempre que nós temos uma estrutura seja ela de repetição, seja ela de seleção, ou seja, if, for, while, a gente precisa do begin end quando nós temos mais uma linha, mais de uma linha. Nós temos aqui o write, informe, ou eu quero que ele mostre primeiro, segundo, terceiro, então vou usar o i aqui. Vou usar aqui esse sinal, ele está do ladinho do mais, para que apareça primeiro corretamente. Aqui no Pascalzinho, se você usar a bolinha, na hora de executar, ele não mostra corretamente. Claro que é uma questão de opção, isso daí não é obrigatório. Bom, voltando aqui para o nosso array, eu preciso desse colchete para fazer a leitura de dados. Então, trecho de saída. Só para ficar mais interessante, isso aqui, essa linha não seria necessária, mas eu vou colocar aqui nomes, lista de nomes informados, só para ficar mais bonitinho o nosso programa. Então, vamos lá. Trecho de saída também vai usar uma estrutura de repetição, também de 1 até 10, que são 10 nomes. Begin, end. Aqui, eu nem precisaria usar
este begin end, que eu tenho só uma linha de comando. Vou colocar o write ln, opa, perdão, não é L, nós declaramos I. E agora, então, está pronto aqui o nosso programa. Ele seria o nosso trecho de saída, pronto. Vamos lá. Esse por aqui também. Deve estar com algum erro aqui, vamos lá. For I 1 to 10, do. Né? Faltou o comando do. Vamos lá. Informa o primeiro nome, Ana, não vou me lembrar daquela ordem toda. Vou digitar aqui meu nome, Lucélia, Carlos, Luísa, Márcia. Observem que o primeiro, o segundo, o terceiro, a bolinha ficou bem organizadinha, por causa daquele sinalzinho que eu acabei de mostrar para vocês. Fernanda, ficou Liusa, né? Lembro que tinha Fátima também. A Carlos já tem. Luciano. E, por último, Samuel. Olha só, lista dos nomes informados. Então, ele armazenou e mostrou todos os nomes que nós informamos aqui, nessa mesma ordem, né? Bom, vamos voltar aqui no Pascalzinho, só fazendo uma retrospectiva. Pessoal, o último conteúdo que nós estudamos foi while, enquanto. Era uma estrutura mais difícil, porque exigia mais raciocínio. Nesse aqui, você tem apenas que observar esses 3 trechos. A declaração de um array vai ser sempre nesse estilo, nome da variável que você quer. Você poderia ter várias variáveis aqui, se for do mesmo tipo, né? Nomes 2, enfim, se você quisesse uma outra lista, não tem problema. 2 pontos, a palavra array vai estar sempre aqui, o colchete também. Aí você vai colocar o tamanho que você quer. A palavra of também estará sempre presente e o tipo você escolhe, se vai ser um dado numérico, enfim. E junto com os arrays, você declara suas variáveis normais também, do jeitinho que você fazia antes. Bom, se você observar, em seguida nós temos o trecho de entrada, que é quando o array será preenchido. Você vai estar preenchendo o array. Isso nós fizemos aqui, né? Enquanto nós fomos preenchendo, ele foi guardando na memória. Depois que nós preenchemos tudo, ele passou a executar o trecho de saída. No trecho de saída, eu pedi para mostrar a lista de nomes informados, fiz um for e mandei mostrar os nomes que estavam guardados no meu array. Então, ele veio, né, mostrou a lista de nomes informados, mostrou os dados que estavam lá no array. Bom, se eu quisesse mostrar um nome após o outro, era só colocar o write, enfim, se você quiser colocar um espaço entre um nome e o outro, vai dar na mesma, ok? Bom, de array era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vou fazer mais uma vídeo com mais um exemplo. Desejo excelente estudo a vocês e até a nossa próxima videoaula.